Olá a todos e bem-vindos a este novo formato do podcast, onde irei ler na íntegra a magnânima obra de Vivian Low, Michael Stanley Baker e Dolly Young, Routledge Handbook of Chinese Medicine. Esta leitura irá ser feita em português, sendo que a tradução será feita por mim. Sendo que não sou tradutor profissional, aconselho que sempre que possível acompanhe a escuta com o documento original, pois existem certos termos e palavras que se tornam difíceis de traduzir, como podem calcular, especialmente quando falamos em termos técnicos. Sem mais demoras, seguimos para a introdução a esta fantástica obra. O meu nome é Alexandre e este é o Chineses Podcast. Esta leitura do Routledge Handbook of Chinese Medicine é feita com a autorização dos autores para a tradução, leitura e partilha deste documento. Para aceder gratuitamente à obra completa, visite taylorfrancis.com. Prefácio. Esta obra é um guia extenso e interdisciplinar para a natureza da medicina e cura tradicionais na região cultural da China e das suas epistemologias. Especialistas estabelecidos e a próxima geração de académicos interpretam as vias pelas quais a medicina chinesa tem sido interpretada e retratada desde o início do Império, ou seja, terceiro século a.C., até à globalização dos produtos e práticas chinesas nos dias de hoje, abordando temas desde textos médicos ancestrais a correntes terapêuticas, até talismãs curativos e medicinas tradicionais que serviram de inspiração para soluções das epidemias contemporâneas. Esta obra está dividida em 7 partes. Parte 1. Longue durée e formação de instituições e tradições. Parte 2. Doença e cura. Parte 3. Comida e sexo. Parte 4. Práticas religiosas, espirituais e ortodoxas. Parte 5. O mundo da medicina sinográfica. Parte 6. Diásporas dispersas. Parte 7. Negociando a modernidade. Esta obra introduz então o largo espectro de ideias e técnicas que constituem a medicina pré-moderna na China e as aproximações historiográficas e etnográficas que as ilustraram. Será um recurso útil para estudantes e académicos de estudos chineses e de história da medicina e antropologia. Também será do interesse dos praticantes, pacientes e especialistas que queiram reavivar o seu conhecimento com os desenvolvimentos mais recentes na área. O texto apresenta-nos agora uma pequena biografia sobre os editores desta obra, que passo a ler. Vivian Low é uma professora de História Chinesa na University College of London. Ela é autora de várias publicações acerca da história ancestral e medieval da medicina na China e em diásporas. Os seus interesses de pesquisa incluem manuscritos médicos, ilustrações médicas e história da nutrição. Michael Stanley Baker é um professor assistente de História na Escola de Humanidades e Humanidades Médicas na Escola de Medicina de Li Kongxian, na Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura. É um historiador de medicina chinesa e religião, particularmente o taoísmo, e investiga tanto o período imperial como as comunidades sinófonas contemporâneas. Presentemente está a acabar uma monografia sobre medicina e religião com práticas relacionadas na China. Ele também produz ferramentas digitais para humanidades e bases de dados para estudar a migração da medicina através do espaço-tempo, intelecto e barreiras linguísticas. Dolly Young é uma investigadora pós-doutorada no Instituto de História e Filosofia da Academia Cínica, em Taiwan. Recebeu o seu doutoramento em 2018 pela University College of London pela sua investigação sobre a institucionalização do exercício terapêutico em Sui, China, entre 1581 e 618 d.C. Tem particular interesse na análise do uso de terapias não medicamentosas na China medieval antiga, juntamente com a paixão pela tradução e análise de textos ancestrais de medicina e autocultivação. Fim do prefácio.
No fim de semana de 29 e 30 de outubro, a Global Branches traz a Lisboa Dr. Nicholas Escafi para dar um curso de acupuntura sobre o diagnóstico e tratamento através da teoria do Dumai. O Dr. Nicholas tirou a licenciatura na Universidade de MTC de Tianjin, na China, e obteve o seu mestrado em Tuiná, acupuntura e mocha-bastão na Universidade de MTC de Nanjing, na China. Durante o seu tempo na China, especializou-se na investigação em acupuntura clássica e teve a oportunidade de acompanhar o seu tutor Chang Jiangping, com quem aprendeu e dominou o diagnóstico e tratamento através da teoria do Dumai. A teoria do Dumai é um sistema de diagnóstico e tratamento que consegue abranger todas as patologias do corpo. Este método apresenta-nos conhecimentos adquiridos através da análise da história e textos clássicos, na experiência clínica de mais de 2000 anos e nas mais recentes evidências científicas que hoje suportam o conhecimento herdado. Neste curso vais aprender a diagnosticar, de acordo com a teoria do Dumai, diversas técnicas de acupuntura para porção profunda sob o cóccix, orifícios sacrais, espaços intervertebrais e paravertebrais, processos transversos, na junção crânio-cervical e sob o couro cabeludo. Apunturares com diversos tamanhos de agulha, entre 40, 75 ou 100 mm, e utilizares diversos métodos de sangria com agulhas hipodérmicas, lancetas e ventosas. Este é um curso prático com excelentes resultados clínicos. E até 31 de julho podes inscrever-te com 20% de desconto. Inscreve-te já em www.globalbranches.com. Obrigado ao Global Branches por apoiar o Shinzes Podcast. Introdução por Michael Stanley Baker e Vivienne Low. É com enorme prazer que finalmente apresentamos esta edição do Routledge Handbook of Chinese Medicine. Ele representa um esforço hercúleo, pelo qual ambos passamos quase uma década e várias mudanças profissionais. Ele também juntou uma comunidade de investigadores, maioritariamente jovens que estão ativamente a mudar a história e antropologia na área. E esta é uma área enorme, com uma profundidade e extensão diacrónica e sincrónica, e com quantidades crescentes de manuscritos médicos ancestrais sobre temas que ainda hoje contêm relevância académica e prática. Existem capítulos sobre a origem dos princípios básicos de Yin Yang e 5 agentes, sobre a anatomia e fisiologia antiga, plantas, comida, sexo e autocultivo, e das formas em que ideias e práticas ancestrais foram melhoradas, reinventadas e negociadas por 2 milénios. O alcance do projeto cresceu à medida que fomos adotando todos os tópicos que se tornaram cada vez mais essenciais para fazer justiça ao termo medicina chinesa. No começo, tivemos que debater o conceito de um handbook, traduzido aqui como manual. Este não é um manual instrutivo, longe disso. Embora ambos os editores já tivessem sido praticantes de medicina chinesa em algum ponto das suas carreiras e estão obviamente preocupados com o know-how de como conhecemos o corpo, haverá aqui pouco que resulte numa relevância direta em prática clínica. Os nossos autores estão também preocupados com a natureza da medicina e cura na região cultural da China, as suas epistemologias plurais e a forma que têm sido retratadas desde o início do Império no terceiro século a.C. até à globalização dos produtos e práticas chinesas nos dias de hoje. Assim sendo, como é que podemos chamar a esta coletânea um manual? Os contribuidores para a série Routledge Handbook têm como objetivo providenciar visões gerais atualizadas de estudos nas ciências sociais e humanidades com um guia autoritativo para a teoria e método, as subdisciplinas-chave e os principais pontos atuais de debate. Selecionámos então tópicos e fizemos os capítulos de forma a serem uma porta principal para os leitores que procuram uma introdução ao largo espectro de ideias e técnicas que formaram a medicina pré-moderna e tradicional na China, bem como as abordagens historiográficas e etnográficas que as iluminaram. Este livro está desenhado para investigadores iniciantes, leitores interessados e dedicados, praticantes e pacientes, mas também a especialistas de medicina chinesa que sintam que precisam de reavivar o seu conhecimento e compreensão com os desenvolvimentos mais recentes na área. Devemos primeiramente tentar definir os limites da medicina chinesa. Este é um tema notoriamente esquivo. O que é a noção geopolítica chinesa e a noção eclética de medicina significam como termos separados e depois em combinação? Não existia um termo em chinês para a medicina chinesa na China antes da chegada de um estilo diferente e identificável de medicina vindo de outro local, como por exemplo a medicina europeia que surgiu com os jesuítas e cirurgiões do século XVII e XVIII, que forçaram o reconhecimento da diferença, causando assim uma crise de identidade local. Até à chegada desta medicina estrangeira poderosa, só existiam os termos para medicina de um tipo ou de outro, sem uma designação imperial ou nacional.
Enquanto a China era o autoproclamado centro do mundo desde 221 a.C. e tinha produzido textos abundantes sobre o corpo, muitas vezes armazenados na Biblioteca Imperial ou patrocinados pelo Estado, não havia necessidade para designar de onde vinha o método médico. Muito antes dos jesuítas chegarem à China, uma medicina da região cultural chinesa tinha sido de facto identificada por comunidades de línguas distantes. No virar do século XIV, no final de uma das conhecidas rotas da seda, longe das fronteiras chinesas, médicos, tradutores e académicos reuniam-se na corte de Rashid al-Din, o académico e vizir judaico-muçulmano. Eles viajavam para o Ilkhanato persa-mongol partindo do Hindu Kush e das ravinas dos Himalaias, da China, Arábia e Europa. Rashid al-Din patrocinou traduções de trabalhos médicos de todo o mundo, produzindo assim uma coletânea monumental de conhecimento médico, incluindo obras chinesas. Compilado em persa e finalizado em 1313, o livro Tesouro do Zilkhan sobre a ciência e técnicas chinesas contém algumas das mais antigas provas dos tratados clássicos da medicina chinesa. Como um desconhecido distante e exótico, a ciência e a medicina chinesa poderiam agora ser nomeadas e exploradas. Neste grande caldeirão intelectual, os praticantes de medicina chinesa eram considerados muito habilidosos no diagnóstico do pulso e houveram sérias tentativas para caracterizar os aspectos distintos desta medicina estrangeira vinda de longe. A GMERB selecionou uma gama de fórmulas clássicas de fitoterapia chinesa com os mais elevados padrões de qualidade respondendo às necessidades dos profissionais de hoje. Recorrendo à experiência de gerações desde 1969, a farmacêutica Kaiser é atualmente reconhecida como a maior instituição a nível internacional, implementando métodos rigorosos no controle de qualidade e manuseio das matérias-primas. O laboratório está reconhecido com inúmeras certificações, nomeadamente com o Good Manufacturing Practice pela TGA australiana aprovado pelo FDA. Em Portugal, a GMERB foi criada por um entusiasta apaixonado por plantas e pelas suas capacidades de tratamento ainda por descobrir. Hoje, com uma gama de mais de 250 fórmulas clássicas passíveis de ser alteradas, combinadas ou ajustadas a cada sintoma individual, a GMERB se consegue ainda criar de raiz qualquer formulação, desde claro que a junção das plantas seja passível de tratamento. Fruto do fantástico relacionamento existente dentro da comunidade de praticantes de medicina tradicional chinesa, a partilha de informação e da experiência de cada um tem servido de alavanca para o crescimento e evolução da GMERBs. E como a segurança é imprescindível, como forma a evitar a autoprescrição por parte dos pacientes, o sistema de funcionamento da GMERB é também exclusivo. Apenas fitoterapeutas inscritos e credenciados poderão prescrever fórmulas desta gama. Em 2022 já foi apresentada a gama Made by GMERBs, tendo sido criadas com o objetivo de ter uma ação sintomática. Em 2023 serão anunciadas mais novidades. Para obterem as melhores fórmulas aos melhores preços, visitem gmerbs.pt e inscrevam-se já. Obrigado à GMERBs por apoiar o Chineses Podcast. Mas voltando à questão implícita neste texto. Quais são os limites da medicina tradicional chinesa? Quando é que a medicina chinesa deixa de ser medicina chinesa? Isto não é só um enigma de semântica. É uma questão académica importante que existe nas definições contextualizadas, onde há necessidade de mencionar o contexto do discurso antes que se possa começar a compreender o mesmo. Virando a questão. Embora não se tenha adicionado muitas matérias naturais à matéria médica chinesa depois da dinastia Qing, ou seja, desde 1991, temos de ponderar se podemos ainda descobrir novas medicinas chinesas e daí desenvolver a tradição. Sem dúvida que com o tempo muitas substâncias foram introduzidas na tradição chinesa e atribuídas novas propriedades. É o caso do ginseng americano, do olíbano e do carvinho. Mais um exemplo é o uso recente por praticantes médicos chineses da maca, que é originária da América do Sul, para novos propósitos medicinais. Ela ainda não tem uma monografia oficial da farmacopeia chinesa, mas a comunidade de praticantes chineses reconhece-a como um tónico de yang do rim baseado na teoria da medicina chinesa. Fora da China, os clones chineses também se servem das tradições indígenas que encontram e incorporam-nas nas receitas e tradições chinesas. Por exemplo, os povos Peranakan chineses na Península Malásia usam plantas locais e descrevem-nas na língua Hokkien e noutros dialetos do sul da China. Muitos chineses, e mesmo o próprio governo de Pequim, são, legitimamente, muito orgulhosos e entusiastas sobre a descoberta da artemisinina e as suas origens na medicina chinesa. Neste processo intensamente histórico e político, esta inovação foi demonstrada como uma conquista nacional para a ciência e medicina chinesa. O produto foi desenvolvido de acordo com a descrição de um livro histórico,
e torna-se assim uma representação de um desenvolvimento etnofarmacológico de um medicamento. Embora tenha sido extraído originalmente com éter, que nunca tinha sido usado na medicina chinesa, foi descoberto que a técnica ancestral de espremer o extrato líquido era, na verdade, muito mais eficaz. E ainda com este processo, são extraídos outros componentes com propriedades antimaláricas. Porém, a artemisinina pode ser vista simplesmente como um medicamento com propriedades químicas interessantes e as suas propriedades usadas no tratamento da malária, que foi comprovado via estratégias científicas modernas. Como é que a testamos primeiramente pode não ser mais relevante do que o facto do uso da aspirina estar enraizado em séculos de aplicação clínica da casca de salgueiro por parte de curandeiros na Europa e Islão pré-modernos para febres e outras doenças. A ciência moderna tem muito poucas estratégias para a testagem de remédios com múltiplos ingredientes, e os remédios herbais tradicionais, tal como a goji, ginseng e ginkgo, bem como aquelas do tipo padma, são comercializadas devido ao seu perfil como preparado da MTC. Eles são todos usados, todavia, fora do seu contexto original e têm assim uma ligação muito ténue com a medicina pré-moderna. Assim, quando plantas singulares ou substâncias que têm origem na matéria médica chinesa não são usadas dentro do contexto da MTC ou do quadro prático e conceitual chinês pré-moderno, não são, evidentemente, medicina chinesa em qualquer forma tradicional. Também há que distinguir entre as novas práticas de diagnóstico, onde existe alguma integração da teoria da medicina chinesa, como o uso de dispositivos eletrónicos para estimular canais de acupuntura, e o uso de técnicas tais como o uso do éter para extrair metabólitos bioativos. Este último não foi inventado num contexto médico chinês, nem é uma prática comum aos praticantes médicos que trabalham com MTC. Frutas e plantas que estavam na matéria médica ancestral tornam-se fitofármacos cujo uso é apoiado pela evidência científica moderna e com pouca ou nenhuma referência à teoria tradicional, exceto talvez como uma estratégia de marketing que invoca o romance das autoridades ancestrais. O uso moderno de Cordyceps ou Goji nos cuidados de saúde, naquilo que é agora chamado de o Norte Global, transformou estas substâncias em algum tipo de power food ou suplemento alimentar que deixa de ser, portanto, um remédio tradicional. E mais, uma vez que o princípio é retirado ou a essência extraída e a substância é empacotada e distribuída em massa sob a forma de injeção, extrato ou comprimido, com indicações que não estão escritas nem nos textos pré-modernos nem na prática da MTC moderna, será que ainda pode ser visto como chinês ou tradicional para além do seu nome e história? Por fim, será que há formas de ligar as distâncias epistemológicas entre o moderno e o tradicional? Ou será que a medicina chinesa tem o seu próprio tipo de modernidade que desafia esta dicotomia? Este manual nunca poderia dar um registro exaustivo da medicina chinesa, pois quanto mais abrangêssemos, mais íamos perceber que ficou omitido. No final, as respostas a estas várias questões, e muitas mais que ainda não consideramos, são para os futuros pesquisadores, quem nós esperemos que beneficiem ao estruturar o seu trabalho a partir dos estudos deste manual. Fim da introdução. Obrigado por ouvires o Chinesis Podcast.